Steve Jobs, o homem que foi demitido da própria empresa e voltou para mudar o mundo. Imagine você criar uma empresa na garagem de casa, transformá-la em uma das maiores empresas do mundo e, alguns anos depois, ser demitido dela. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu com Steve Jobs. Muitas pessoas teriam desistido, mas ele decidiu recomeçar. E esse recomeço mudou para sempre a história da tecnologia. Hoje você vai descobrir como um jovem rejeitado, adotado ainda bebê e expulso da própria empresa, transformou seus maiores fracassos em sua maior vitória. Essa não é apenas a história da Apple. É a história de uma das maiores viradas de jogo de todos os tempos. Se você acredita que nenhuma derrota define o seu futuro, que sempre existe uma nova oportunidade para recomeçar e que as maiores vitórias costumam nascer dos momentos mais difíceis, então você está no lugar certo. Bem-vindo, bem-vinda ao Virada de Jogo. Aqui contamos histórias reais de pessoas que transformaram fracassos em sucesso. Se esse tipo de conteúdo inspira você, inscreva-se no canal e faça parte dessa comunidade. Agora, prepare-se para conhecer uma história que prova que perder tudo pode ser apenas o começo. Steve Jobs nasceu em 24 de fevereiro de 1955. Logo após o seu nascimento, foi entregue para adoção. Seus pais biológicos acreditavam que não poderiam oferecer a vida que desejavam para ele. Foi adotado por Paul e Clara Jobs. Eles não eram ricos, moravam em uma casa simples na Califórnia. Foi naquela garagem que Steve começou a desenvolver sua curiosidade por eletrônica. Seu pai lhe ensinava a desmontar e montar equipamentos. Sem imaginar, estava despertando o talento que mudaria o mundo. Steve nunca foi um aluno comum. Era inteligente, criativo, mas também extremamente inquieto. Questionava professores, desafiava regras, muitas vezes era considerado difícil. Ainda assim, havia algo diferente naquele garoto. Em 1976, Steve Jobs e seu amigo decidiram construir um computador. Sem investidores, sem fábrica, sem grandes recursos, apenas uma garagem. Foi ali que nasceu a Apple. Poucos imaginavam que aquela pequena empresa se tornaria uma gigante mundial. Os primeiros computadores começaram a chamar a atenção. As vendas cresceram rapidamente. A Apple passou a valer milhões. Steve ainda era muito jovem, mas já sonhava em colocar um computador na casa de todas as pessoas. Era uma ideia considerada loucura para a época. O sucesso trouxe conflitos. Steve tinha uma personalidade extremamente exigente, perfeccionista, difícil de lidar. As divergências dentro da empresa aumentaram, até que aconteceu o impensável. Em 1985, Steve foi demitido da Apple, da empresa que ele mesmo havia criado. Imagine a dor, ver seu sonho continuar sem você. Ele chegou a dizer que aquele foi o momento mais devastador da sua vida. Muitos acreditaram que sua carreira havia acabado.
mas estavam completamente enganados. Em vez de desistir, ele decidiu começar tudo de novo. Criou uma nova empresa. No início, ela não fez grande sucesso comercial. Mesmo assim, ele continuou inovando. Pouco tempo depois, comprou um pequeno estúdio de animação. Quase ninguém acreditava naquele investimento. Foi ali que nasceu Toy Story, o primeiro longa-metragem totalmente feito por computação gráfica. O sucesso foi gigantesco. Steve voltou a ser reconhecido como um visionário. Enquanto isso, a Apple enfrentava uma enorme crise. As vendas caíam. Os produtos deixavam de encantar. Foi então que aconteceu algo inesperado. A Apple começou a empresa. Steve voltou, agora como líder. Ele simplificou os produtos, cortou projetos, mudou a cultura da empresa. Poucos anos depois vieram produtos que revolucionaram o mercado. O iPhone, o iPad, o iPod. E a Apple voltou a crescer de forma impressionante. E Steve tornou-se um dos empresários mais influentes da história. Em um famoso discurso para formandos da Universidade de Stanford, Steve disse algo que ficou conhecido no mundo inteiro. Você não pode ligar os pontos olhando para frente. Só consegue ligá-los olhando para trás. Ele também deixou outra frase marcante. Continue com fome, continue tolo. Essas palavras resumem sua filosofia. Nunca pare de aprender. Nunca pense que já sabe tudo. Nunca deixe de tentar. Em 2004, ele descobriu um câncer no pâncreas. Mesmo enfrentando tratamentos difíceis, continuou trabalhando durante anos. Seu estado de saúde piorou gradualmente. Em agosto de 2011, deixou oficialmente o cargo de CEO da Apple. Pouco tempo depois, em 5 de outubro de 2011, faleceu aos 56 anos. Mas seu legado permanece vivo. Todos os dias, bilhões de pessoas usam tecnologias influenciadas pelas ideias que ele ajudou a criar. Conclusão: Steve foi adotado, abandonou a faculdade, foi demitido da própria empresa, começou de novo, errou, tentou novamente e mudou o mundo. Sua história nos lembra que um fracasso não determina nosso destino. Às vezes, aquilo que parece o fim é justamente o início da nossa maior oportunidade. A verdadeira virada de jogo acontece quando decidimos não desistir. Se essa história inspirou você, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando acreditar em um novo começo. Todo dia trazemos uma história real de pessoas que transformaram derrotas em grandes vitórias. Até o próximo vídeo.